TV Câmara está no ar e a partir de agora você acompanha as notícias do Legislativo de Ponte Nova. Na reunião de 16 de abril, o presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, fez a leitura do veto do Executivo ao projeto de lei número 2 de 2015, de sua autoria, que cria o Programa de Prevenção e Combate ao Bullying na Rede Municipal de Ensino. José Mauro leu a justificativa do veto do Executivo. Após a leitura, ele encaminhou o veto à comissão especial, constituída pelos vereadores Valéria Alvarenga, Wellington Neim e Marília Rola. O Executivo vetou parcialmente o projeto de lei, justificando as carências de alguns de seus dispositivos de interesse público e ou viabilidade operacional, além de um deles incorrer em inconstitucionalidade no quesito de sua sustentação orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. O Executivo também destaca que as escolas do município já trabalham no âmbito de suas responsabilidades e possibilidades em relação ao problema do bullying. O PL entrou em tramitação na Casa em fevereiro deste ano e foi analisado pelas comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Cidadania e Direitos Humanos, recebendo algumas emendas. Seu objetivo é regulamentar, no âmbito das escolas e creches da rede municipal, a prevenção e o combate à prática de agressões físicas ou morais, conhecidas como bullying, a cada dia mais frequentes, inclusive com a utilização crescente das redes sociais. O projeto foi elaborado com base em lei do município de Belo Horizonte, com as necessárias adaptações à realidade de Ponte Nova. Ainda na sessão plenária de 16 de abril, o presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, fez a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 6 de 2015, de autoria da vereadora Patrícia Castanheira, que declara de utilidade pública municipal o Centro de Ecoterapia Animal Amigo. O projeto recebeu pareceres das comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais, de que é constitucional e atende o interesse público, devendo ser discutido e votado em plenário. As duas comissões também emitiram pareceres ao projeto de lei número 3.432 de 2015, que trata da ampliação do limite de suplementação da Lei Municipal número 3.955 de 2015, de 40 mil para 100 mil reais na dotação criada através de crédito adicional especial para o corrente exercício, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, no exercício de 2015. Para as comissões, o mesmo atende o interesse público e é constitucional. Os pareceres serão discutidos e votados nas próximas sessões plenárias da Câmara. As reuniões das comissões permanentes são abertas ao público. Os dias e horários são divulgados previamente nas redes sociais da Câmara. E no próximo bloco, o presidente do Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova participa da Tribuna Livre. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5: Orçamento e Tomadas de Contas, Finanças, Legislação e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Defesa do Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmara.nova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabe o que é o Poder Legislativo Municipal? O Legislativo é uma instituição que, de forma legal, faz leis e fiscaliza o uso dos recursos públicos municipais, formado pelos legisladores e legitimado pelo povo que o elege.
E o mais legal dessa história é que você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo pela internet. Use a extensão .leg para acessar o site da Câmara Municipal de Ponte Nova, www.pontenova.mg.leg.br. .leg é o Legislativo na internet. O TV Câmara está de volta com as notícias do Legislativo. E a Câmara de Ponte Nova vai iniciar uma consulta pública pela internet, sendo esta mais um instrumento de comunicação ao cidadão e cidadã, a fim de colaborar no processo de elaboração das leis municipais. Atualmente, 2 projetos de lei estarão sob consulta pública. O de número 14 de 2014, de autoria da vereadora Marília Rola, que propõe estabelecer a utilização de energia solar para aquecimento de água em novas edificações de Ponte Nova. E o projeto de lei complementar número 1 de 2015, de autoria da vereadora Patrícia Castanheira, que propõe autorizar a concessão de desconto no IPTU para imóveis com dispositivos de preservação ambiental. Os projetos estão disponíveis no portal da Câmara. Basta clicar em processos legislativos e seguir as orientações. Participe! Suas críticas, dúvidas e sugestões poderão ser enviadas para o e-mail consultapublica@câmarapontenova.com.br. Dando continuidade à reunião de 16 de abril, a Tribuna Livre teve a participação do presidente do Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova, Luiz Gustavo Santos Cota, que falou das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural do município. A participação de Luiz Gustavo foi em consequência de convite do presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, por ocasião da manifestação na Tribuna Livre de 12 de março do professor de História, Júlio Iglesias de Almeida, que se mostrou preocupado com a situação atual de alguns imóveis que estão se deteriorando com o tempo e com a falta de investimentos para a sua preservação. É muito comum que, às vezes, o termo utilizado seja patrimônio histórico. Esse é um termo muito recorrente, até pelo menos a década de 1980, né? Quando se questiona, afinal, o que é histórico e o que não é histórico. O que é uma cidade histórica e o que é uma cidade não histórica. Geralmente, às vezes, a gente conversa com as pessoas dizem, Ponte Nova não é uma cidade histórica, Ouro Preto é uma cidade histórica, Mariana é uma cidade histórica, Diamantina e idem. Essas cidades têm que ser preservadas, Ponte Nova não. Ora, o que determina que uma cidade tenha ou não historicidade? Todas as cidades, elas têm sua história, elas são históricas, portanto, A maneira como a sua população tece a sua própria identidade através do tempo, a maneira como ela significa determinados espaços ou práticas culturais que ela mesma construiu ao longo do tempo, determinam, portanto, a sua historicidade. Luiz Gustavo comentou as legislações municipais que regem o patrimônio cultural de Ponte Nova e a criação do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural e Natural por meio da Lei Municipal 1582 de 1990 e posteriormente regulado pelos decretos 1823 de 15 de janeiro de 1991 e 5.130 de 2005 de 25 de janeiro. Também foram citadas as ações em desenvolvimento durante este ano e os resultados recentes do ICMS Cultural. Em 2014, Ponte Nova conquistou sua melhor pontuação no ICMS do Patrimônio Cultural, alcançando 12,55 pontos relativos ao trabalho realizado no ano de 2013, o dobro daqueles conquistados em 2011, referente ao trabalho de 2012, 6,7 pontos. Luiz Gustavo destacou os bens tombados em Ponte Nova. São 17. No entanto, notem que 1, 2, 3, 4, 5 apenas estão em negrito. Por quê? São esses os processos de tombamento que foram feitos em sua integridade. Foi feito tudo, toda a parte técnica, administrativa e legal está bonitinha, foi enviada ao IEFA, o IEFA aprovou. Os processos estão completos e, portanto, quando o município ele envia a documentação todos os anos em dezembro para o IEFA, nós recebemos uma pontuação referente à existência desses bens. Esses bens são a imagem de São Sebastião, que fica dentro da nossa matriz, a antiga FAVAP, atual Secretaria Municipal de Educação, Pontilhão de Ferro, a residência da família Brant Ribeiro e a residência da família Pinto Coelho. Os demais processos de tombamento, o mais antigo foi iniciado em 1989, que é da locomotiva a vapor da antiga usina Ana Florência,
eles estão incompletos. Alguns chegaram a ser enviados ao IEFA e o IEFA rejeitou os pedidos de reconhecimento desses tombamentos. Isso quer dizer que esses bens não estão tombados? Não, eles estão tombados, porque existe amparo legal através de decretos assinados pelos respectivos prefeitos de cada administração municipal. Quanto aos bens aprovados e protegidos pelo IEFA, o município deve todos os anos fazer laudos de estado de conservação. Se o proprietário alterar as características básicas, exemplares de cada bem, eles vão ser responsabilizados por isso. Dá para observar, por exemplo, se tem alguma modificação que é feita pela ação do tempo, tem rachadura, tem fissura, o telhado está ruim, alguma coisa, é possível a gente identificar e pensar em estratégias de conservação. Luiz Gustavo também explicou que, com o objetivo de atender plenamente às normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, CONEP, e pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPA, a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho de Patrimônio realizaram o processo de registro da goiabada cascão da região de Ponte Nova, como patrimônio cultural e material do município. Esse é um processo que começou, na verdade, em 2009. Foi uma sugestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural ao Conselho. O processo começou ali, as primeiras discussões, mas as partes administrativa, legal e técnica não foram feitas. Então, nós tivemos que refazer tudo. Nós temos que, na verdade, ter um planejamento estratégico em relação àquilo que a gente tem que normatizar, porque tudo isso custa caro, infelizmente. Nós temos, vamos dizer assim, uma precariedade estrutural, nós não temos material humano suficiente, com formação técnica específica, dentro daquilo que o IEF e o CONEP exigem para fazer todos os processos. E nenhum desses processos pode ser feito assim, estalar de dedos. Não tem como. Há de se ter extremo cuidado com cada um desses processos. Um processo mal construído, ele pode resultar em ações de preservação mal feitas no futuro. Outro bem material registrado é a Corporação Musical 7 de Setembro. Foi em 2011, há decreto, portanto, legalmente há amparo, mas não existe parte técnica e administrativa. Ou seja, não existe um plano para se cuidar desse patrimônio específico. No próximo bloco, você acompanha as manifestações dos vereadores. Conheça o Legislativo. Nos municípios brasileiros, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal através de vereadores eleitos democraticamente, com as atribuições de legislar, ou seja, criar, elaborar e analisar as leis do município, fiscalizar as movimentações financeiras e administrativas da Prefeitura Municipal e realizar o controle externo e a vigilância dos negócios da Prefeitura, além de julgar, administrar e gerir a economia interna da Câmara Municipal. A Tribuna Livre é um espaço democrático do cidadão. Qualquer interessado em manifestar-se pode participar, inscrevendo-se diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o regimento interno da Câmara, após o agendamento, a pessoa inscrita terá até 20 minutos para expor sobre o tema escolhido. Para ouvir o áudio completo, é só acessar pontenova.mg.leg.br. Além das proposições dos vereadores, programação de reuniões e das leis municipais, o portal da Câmara na internet disponibiliza também os textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o Legislativo pode fazer a solicitação à Assessoria de Comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br. Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade.
O TV Câmara está de volta após a participação do presidente do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova, Luiz Gustavo Santos Cota, na Tribuna Livre, que falou das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural do município. Os vereadores manifestaram-se sobre o assunto. Logo no início de 2013, eu fiz uma indicação, até por causa do Chopotó, né? E fui lá. Na época, a Dilma fez aquele decreto no início, em fevereiro, criando aquela comissão formada por 3 membros da União e 3 membros que o Rogério Aranha até veio. Eu acompanhei todo o processo. E foi muito bom, e hoje a gente já sabe que já foi. Pelo menos agora a gente tem a garantia dessa preservação aí do resto do que sobrou da rede da malha ferroviária em Ponte Nova. E eu tenho até todas as fotografias lá da parte Chopotó. Na época eu vi que você, né, colocou ali que está em processo desde 2010, eu tive essa resposta na época, e gostaria até de saber se já avançou mais a ideia, porque ali vocês colocaram, na época, se o cemitério não fazia parte, né? E lá tem a estação, tem um cemitério que tem um muro maravilhoso, aquele muro daquele cemitério é uma coisa de doido, aquele muro, ele é lindo aquele muro. Já fiz indicação porque ele estava meio caindo, eu quero até voltar lá para ver se já foi feita alguma contenção nele. A igreja lá, tem as casinhas, as palmeiras, tem também o armazém, né? E a própria fazenda, né? Eu tenho fotos interessantíssimas do Chopotó. Eu tenho umas fotos do cemitério mesmo, que eu fui lá, tirei. Meu irmão, que mexe com restauração, me acompanhou. Foi um trabalho muito legal. Aí, a partir disso aí, já avançou mais a ideia, porque agora aquilo ali já faz parte do município, já foi entregue ao município, não faz parte da União. Na época que nós fomos fazer a visita lá, tinha as famílias ocupando e tudo. Então, quer dizer, é uma maneira de preservar, mas aí ainda tem o problema que para retirar aquelas famílias tem que colocá-las em algum lugar. Avançou? Então, Marília, avançou sim. Né? A propriedade agora é do município, mas a gente precisa de fato ocupar o espaço. Essa inclusive é uma das determinações do DENIT, que é para quem ficou espólio da rede ferroviária federal, depois da SPU, mas lá tem essa questão social da ocupação da estação. A propriedade é só da estação do município agora. A Vila Tatana, o armazém, a fazenda são propriedades privadas, mas a vinda da propriedade para o município já adianta alguma coisa, mas a gente tem uma questão super delicada ali, que é a ocupação que essas famílias fazem desde a década passada. Então, nós fizemos solicitações à Secretaria de Assistência Social. Assistentes sociais já foram lá 2 vezes, né, prestar atendimento e ver as condições, ver o que pode ser feito. E o secretário Hermano, outro dia em conversa comigo, ele já estava me adiantando que os assistentes voltariam lá mais uma vez para fazer atendimento, né, para pensar numa solução para essa situação que não é só da preservação, né? Na verdade, eles descaracterizaram a estação, se a gente for parar para observar. Construíram banheiro, dividiram a estação em 3 cômodos, ou seja, é muito delicado, a gente tem que saber como abordar. Parabenizá-lo e te desejar boa sorte, que você continua integrado no seu trabalho e que possa estar ajudando o município de uma certa forma, com as suas observações, que conforme você acabou de apresentar. Quanto a essa questão do tombamento que você falou aí, como forma realmente restritiva, eu posso dizer assim, né, da intervenção do Estado na propriedade privada, o tombamento é uma dessas formas restritivas, não é sancionatória. Te perguntar sobre o Hotel Glória. Porque você mostrou ali esse tombamento provisório, porque eu não lembro se o decreto 25 fala sobre isso. O provisório é o conselho que define? Não, mas eu digo, o IEFA, ele aprova depois. Esse Hotel Glória nunca foi, então, para o IEFA.
Ele já foi pro IEFA. E foi no caso dele não é provisório, dele já é definitivo. Porque Ele já a foi época tombado. já foi tombado. Todos esses que estão aí não, na eu lista, eles entendi, foram tombados. porque eu entendi você falar que agora nós temos um objetivo que seria o Hotel Glória e a Goiabada. Sim, né? porque na verdade esses processos eles caducaram para o IEFA. Ah, tá. Passados 3 anos de acordo com a deliberação normativa 02 de 2012, Foi mandado nada tem que para fazer lá. tudo de novo. Ah, entendi. Até foi mandado. Mas aí o que acontece? O IEFA recebe um processo, ele vê lá, tem um negócio errado aqui. Devolve ao município e diz o seguinte, olha, essa parte técnica, por exemplo, está faltando a delimitação de diretrizes de intervenção na área de entorno ao tombamento, ao bem tombado. Porque aí o município, interfere, né? Exatamente. E, se eu não me engano, foi isso que aconteceu na época do hotel, em 2008, 2009. E não retornaram com o processo para lá. Passaram-se 3 anos, caducou. Para mim foi bem esclarecedora a sua presença aqui, porque a visão que eu tinha sobre o patrimônio histórico era bem resumida com referência às suas palavras aqui. Então, parabenizar você e a equipe que trabalha junto com você pelo trabalho brilhante que vocês vêm desenvolvendo de acordo com o que foi apresentado aqui nessa noite. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que eu acho que serve até de exemplo para os empreendedores de Ponte Nova. Com relação a essa cartilha que você passou aqui no vídeo, que seja encaminhada a esses empreendedores. O que está acontecendo, por exemplo, em Palmeiras, principalmente Palmeiras, está havendo assim, muita venda de imóveis antigos para construir prédios. E muitas vezes esse pessoal assim, não tem aquela informação, fala assim, essa casa, esse local não pode ser construído, igual você falou, em torno. Me parece que existe, por exemplo, em Palmeiras, escola normal, acho que a própria praça, não sei, acho que em torno ali, né? Em torno ali eu acho que não pode construir esses prédios. Então eu achei muito interessante essa cartilha, que seja enviada para esses empreendedores imobiliários, para eles terem conhecimento disso. Em relação a isso, né, essa questão dos empreendimentos imobiliários, né, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal da construção civil. E desde 2013, ano passado, isso ficou mais evidente, né, aconteceu mais vezes, digamos assim, o pessoal das imobiliárias tem procurado muito a gente. Como os pedidos de alvará de demolição passam lá pelo Conselho, né, eles já foram criando, isso já foi criando uma sensação de que, né, eles tinham que saber de alguma coisa, né? A gente ainda tem que melhorar muito a nossa comunicação, essa é uma verdade, a gente tem que admitir, mas o contato, né, entre as duas partes tem avançado muito desde 2013 e muitas imobiliárias já têm a lista de bens inventariados, por exemplo, né? E eles sempre fazem uma consulta, às vezes uma pessoa que não é de imobiliário, isso já aconteceu várias vezes, vai até a secretaria conversar conosco para saber, a casa dele é antiga, mas ele não sabe, ou ele não lembra se ela é inventariada, por exemplo. Então ele vai lá e descobre que não é. A questão da construção nas áreas de entorno, na verdade, ali em Palmeiras nós só temos uma área com entorno definido e com diretriz de intervenção, que é o pontilhão de ferro. É um único bem, é um bem tombado. Os inventariados, eles não têm delimitação de área de entorno, por exemplo. Só o tombado que tem. Uma das minhas indicações para vocês seria voltado para... Você falou sobre financiamento, que o governo ele elabora financiamentos para esses bens tombados. Mas, porém, eu vejo os bens muito deteriorados. E aí, esse financiamento está chegando até eles que não estão querendo pegar, porque a gente vê muitos bens tombados com a qualidade aparente ruim. E infelizmente nós não temos como obrigar, ou temos como forçar o proprietário a pegar esse financiamento, sendo que uma vez que ele está se endividando, queira não é dado, é um dinheiro emprestado. Então, 2 perguntas, aí você vai responder. Claro. E minha outra dica, nós tínhamos uma lenda muito antiga na comunidade, região ali do Pontal, que era do Barão do Pontal. E essa lenda aí, ela se perdeu aos anos, tanto quanto a sua sede, tanto quanto a história. E fica aqui uma sugestão para que a Secretaria veja se consegue restaurar alguma coisa relacionada ao Barão do Pontal, que era uma história bem bacana, que a comunidade trazia antiga. Se tem como a gente acompanhar isso aí. Em relação à memória do Barão do Pontal,
Nós temos um projeto, né, que ele foi retomado justamente com a aplicação dos recursos do ICMS, que finalmente chegaram ao município, ou melhor, finalmente chegaram à conta do Fundo de Proteção, que é a obra do Centro de Memória. Ela não é só uma obra, é um projeto conceitual. Antes só existia a ideia da obra, né? A obra existia lá, foi paralisada. Hoje o Conselho, junto com a Secretaria, é bom frisar isso, a Secretaria não faz esse trabalho sozinha, faz com anuência e com colaboração do Conselho, né? Os conselheiros estão aqui para balizar minha fala nesse sentido. Existe um projeto conceitual a respeito da ocupação desse imóvel. Não basta só fazer a obra. Hoje os recursos estão direcionados para a obra, mas o futuro de ocupação daquela casa é de dar espaço, de ser um espaço, aliás, para exibição de memórias, no plural e não no singular, como infelizmente ainda acontece na cidade. E eu sei, Gustavo, da dificuldade de quem, né, lida com patrimônio, né, como você muito bem disse, que às vezes o próprio conselho, né, de patrimônio histórico, né, aquela noção de que tudo é velho, que deve ser preservado, já foi vencido, né? E nós já temos aí outra nomenclatura para o conselho. E eu vejo as ações da Secretaria de Cultura com né, o objetivo de profissionalizar, principalmente aos produtores culturais. E eu lembro de um texto que você escreveu em 2009, a Minésia Botocuda, sobre o Centro de Memória, sobre a Casa de Memórias aqui de Ponte Nova, que desde 2009 tinha o governo publicado verbas, recursos, e que a administração à época não conseguia efetivar esse recurso, né, para que Ponte Nova fosse contemplada com essa importante conquista na área cultural. E a gente está com 2 anos da administração do Guto Malta, vocês à frente da Secretaria de Cultura, e assim, né, você tocou nessa parte aí do Conselho, mas o que realmente vocês pretendem abrigar lá? Assim, a principal crítica que eu apresentei à época foi a ausência de conceito em relação à obra específica, ao empreendimento especificamente, que memória vai estar lá dentro, né? Se dizia à época, é uma obra, vai ser o Centro de Memória, ponto final, ok, mas o que é memória para quem está fazendo a obra? O que é memória para a sociedade? Né? O que é memória para o Conselho de Patrimônio Cultural de Ponte Nova? Essas eram ausências que eu considerei à época extremamente importantes, porque não basta, né, gastar dinheiro com argamassa e tijolos, dizendo que vai abrigar lá algo que é extremamente subjetivo, né, e que é alvo de batalhas na sociedade desde sempre. A memória significa escolher entre o que vai se lembrar e o que vai esquecer. Não se fala de memória sem falar de esquecimento. A nossa cidade, ela esqueceu muita coisa durante muito tempo. Ela escolheu coletivamente, guiada geralmente pelas elites que comandam o Estado, o establishment ou a economia, do que deve ser lembrado. Em 97 ou 98, eu tentei, junto à família proprietária do Hotel Glória, comprar o Hotel Glória. Assim, através do município, com sobra de recursos. Aí, na época, eles pediam um preço muito exorbitante. Depois, quando eu tornei presidente outra vez, na época do prefeito Joãozinho de Carvalho, a Câmara devolveu 600 mil reais com o compromisso de adquirir o Hotel Glória. Infelizmente, também não cumpriu aquilo que prometeu. E porque aquilo ali já tinha promessas do Ministério da Cultura, do Governo, do Estado, da restauração daquilo, que seria um grande ganho para nós, Ponte Nova. Infelizmente, por 2 vezes que eu tentei, não consegui, mas vamos continuar tentando, quem sabe. A Tribuna Livre é um espaço democrático onde o interessado pode participar mediante inscrição prévia na Secretaria da Câmara. Informações no telefone 389-3250. Conheça as atividades do Legislativo de Ponte Nova. Participe das reuniões plenárias às segundas e quintas-feiras a partir das 19 horas no plenário João Mairinque. Elas são abertas ao público. No portal pontenova.mg.leg.br você também pode acompanhar as sessões plenárias e as das comissões permanentes ao vivo. Os áudios das reuniões ficam armazenados na página, assim como os programas produzidos pela Assessoria de Comunicação da Câmara de Ponte Nova. Participe do nosso facebook.com/Câmara Ponte Nova. O TV Câmara termina aqui.
Na próxima quinta-feira você acompanha mais notícias do Legislativo de Ponte Nova. Até lá!